Olá, meus queridos amigos do TEC, estamos de volta para mais uma aula de Direito da Sucessão. Hoje vamos tratar de exclusão da sucessão, aqueles que podem ser excluídos da sucessão, aqueles que podem não receber absolutamente nada da herança. E quando a gente estuda esse assunto, é importante a gente conjugar os dois institutos, que são muito semelhantes. Os dois institutos tratam da exclusão da sucessão. Maria Clara, quais são esses dois institutos? É a exclusão da sucessão por indignidade e a exclusão da sucessão por deserdação. O Código Civil, ele traz esses institutos de forma separada, mas por uma didática, para ficar mais fácil de você compreender o instituto, estudar e revisar para sua prova, nós vamos estudar os dois juntos. A doutrina, a melhor doutrina, faz isso também, os doutrinadores fazem isso também para facilitar o seu estudo. Então, vamos estudar hoje indignidade, uma forma de exclusão da sucessão, e também deserdação da sucessão. E eu dividi essa aula em blocos, essa vai ser o primeiro bloco, nós vamos tratar sobre indignidade, uma forma de exclusão da sucessão por indignidade. Vocês vão ver que esse assunto é fantástico, é um assunto muito bom. Eu, particularmente, gosto muito de estudar e de dar aula sobre exclusão da sucessão. Vamos lá? Para a gente iniciar a nossa aula, eu trouxe um trecho do livro do professor Stolz, do Pablo Stolz e do Pamplona, que diz exatamente o que nós falamos agora. Olha o que diz. Primeiramente, trataremos da exclusão por indignidade, que vai ser aqui nossa aula também, cujas causas estão taxativamente enumeradas no artigo 1814 do Código Civil e que tanto pode ser aplicar à sucessão legítima quanto à sucessão testamentária. Trata-se, pois, de um instituto de amplo alcance, cuja natureza é essencialmente punitiva, na medida em que visa afastar da relação sucessória aquele que haja cometido ato grave, socialmente reprovável, em detrimento da integridade física, psicológica ou moral, ou até mesmo contra a própria vida do autor da herança. Afinal, não é justo nem digno que, em tais circunstâncias, o sucessor experimente um benefício econômico decorrente do patrimônio deixado pela pessoa que agrediu. Olha, meus amigos, que trecho maravilhoso do professor Pablo Stolz do Pamplona. Aqui fez um breve resumo do que é exclusão por indignidade. Olha só, primeira coisa importante aqui, essa exclusão é punitiva. A intenção da lei é realmente punir aquele que praticou um ato grave. Ou seja, todas as causas de exclusão, todas as vezes que o Código Civil tira a herança de uma pessoa, é porque ela cometeu um ato muito grave, pode ter certeza. O direito de herança é um direito constitucional previsto na Constituição, um direito fundamental, no artigo 5º, é uma cláusula pétrea, mas a gente sabe que todos os direitos, na verdade, não são absolutos, podem sim sofrer restrições. Aqui é um exemplo de direito de herança está sofrendo restrição. Por quê? Por exclusão da herança, porque essa pessoa cometeu um ato muito grave, de forma que não seria justo, não seria ético, não estaria dentro da moral que essa pessoa, mesmo cometendo esse ato tão grave, ela ainda recebesse a herança, ela ainda se beneficiasse dessa herança da pessoa que ela cometeu esse ato tão grave. Vamos ler o primeiro dispositivo, a base do nosso estudo aqui, da exclusão da sucessão. Lembra que nós estamos tratando da exclusão da sucessão? Esse agora, 1814, trata da exclusão do herdeiro por indignidade. Então, já anota aí no caput do 814 do seu material, apesar de o artigo não falar isso, a doutrina fala isso, a jurisprudência, a gente sabe que o artigo 1814 é caso de exclusão da sucessão por indignidade. Isso pode vir na sua prova. Quais são os casos de exclusão
da sucessão por indignidade. Você já sabe que está tratando aqui do artigo 1814 do Código Civil. Então vamos lá. Primeiro caso. Caput. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Primeira coisa que a gente observa aqui, que essa exclusão por indignidade, ela abarca tanto os herdeiros quanto os legatários. E aqui são todos os herdeiros, não somente os necessários. Todos os herdeiros e também legatário. Quem é legatário, Maria Clara? É aquele que recebeu um legado, aquele que recebeu um direito certo, uma propriedade certa, um imóvel, móvel certo, uma coisa certa e determinada. Esse é o legatário. Também pode ser excluído da sucessão. Primeiro caso, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ora, aqui é o caso mais grave de indignidade. O mais grave. A pessoa, um exemplo, só exemplo pelo amor de Deus, eu matei meu pai, matei porque quis, homicídio doloso, importantíssimo, gente, anota aí, grifa aí, é doloso, se for culposo não aplica esse dispositivo, pegadinha clássica de prova, falar que é caso de exclusão da sucessão por indignidade, o herdeiro ter cometido homicídio culposo contra o autor da herança não é doloso, aquele com a intenção de matar. Eu quis matar meu pai, eu fui lá, dei um tiro a queima-roupa e matei o meu pai. Isso sim é caso de exclusão da sucessão por indignidade. Homicídio culposo não caia nessa pegadinha. Primeira fase é clássica essa pegadinha, você não vai cair. Então, se eu cometi um homicídio culposo contra meu pai, eu vou ser excluída da herança, eu não vou receber nada. Sabe o que é nada? Nem um centavo. Eu não vou tocar nessa herança, eu não vou administrar essa herança, eu não vou receber fruto dessa herança. Nada, nada, nada. É como se eu tivesse morrido para o direito. Eu não existo. Eu não tenho nada a ver com essa herança, porque eu fui excluído. Ora só, eu matei meu pai. Você imagina? Igual teve um famoso caso aí na notícia brasileira há muitos anos atrás, que uma jovem que ficou famosa matou os seus familiares, participou do homicídio dos seus familiares. Veja se essa jovem ainda assim recebesse a herança de seus pais. Que é isso, gente? Que país seria esse? Que loucura seria essa? A pessoa mata o pai de forma dolosa, com a intenção de matar, e mesmo assim recebe herança? Que país é esse? Jamais. O Código Civil não aceita esse tipo de conduta. E veja, aqui é homicídio doloso, ou seja, eu matei o meu pai, ou ainda eu tentei matar, mesmo se eu não conseguir, eu tentei matar e não consegui, mesmo assim aplica a exclusão da sucessão. E aqui vale também cônjuge. Acontece, infelizmente acontece. O filho de outro casamento tem problema, rixa com o cônjuge, mata o cônjuge do autor da herança, vai ser excluído da sucessão, não vai receber nada. E aí aplica-se também ao companheiro. Veja só, previsão expressa do Código Civil em relação ao companheiro. Matou o companheiro do autor da herança, não vai receber herança, vai estar excluído da sucessão por indignidade. Ascendente também ou descendente do autor da herança. Matou o pai do autor da herança, o vô do autor da herança, um filho, um neto, vai ser excluído da sucessão. Esse aqui é o caso mais grave que nós temos. Vamos para o segundo caso. Que houvere acusado caluniosamente, ou seja, uma calúnia, veja que essa calúnia tem que ser em juízo, o autor da herança, ou incorrer em crime contra sua honra, ou de seu cônjuge ou companheiro. Olha só, eu caluniei meu pai em juízo, imputei falsamente um crime que eu sabia que ele não cometeu em juízo. Eu fiz uma calúnia contra meu pai. Vou ser excluída da sucessão por expressa disposição do artigo 1814 do Código Civil. Ou ainda, fiz um crime contra a honra do cônjuge do meu pai, da companheira do meu pai, vou ser excluída da sucessão por expressa previsão do artigo 1814 do Código Civil. Por fim,
que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. É aquele herdeiro que faz pressão no pai de forma violenta, de forma fraudulenta. Se você não destinar para mim a fazenda tal no seu testamento, eu vou te matar, eu vou matar o seu filho, eu vou fazer um inferno na sua vida, eu vou acabar com a sua vida. Isso é uma violência, a pessoa está partindo de violência para obstar, para impedir que o autor da herança deixe o testamento da forma que ele quiser. Os bens é dele, pessoal, é dele, foi ele que construiu, ele pode fazer o que ele quiser de acordo com os dispositivos da lei. E aí vem o herdeiro e de forma fraudulenta, de forma violenta, não deixa, inibe, obsta que ele destine o patrimônio da forma que ele entender, vai ser excluído da sucessão por indignidade. Claro, justo, super justo. Agora, uma pergunta muito importante. Esse rol do artigo 1814, que nós acabamos de ler, é taxativo ou exemplificativo? Em outras palavras, todas as hipóteses de exclusão por indignidade, elas estão previstas nesses dispositivos que nós lemos, do 1814, nesses incisos, ou pode existir outros? O que você acha? Só pode ser excluída a sucessão aqueles casos ou não? Pode existir outros casos também. O juiz pode entender que existem outros casos. É um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? A maioria da doutrina, a doutrina majoritária, entende-se que esse rol é taxativo, ou seja, não pode ter outras previsões, outras hipóteses de exclusão por indignidade. O rol da indignidade é taxativo. Deve-se aplicar a indignidade excluída a sucessão somente naqueles casos expressamente previstos no Código Civil. É claro, isso é a doutrina majoritária. Existe uma doutrina minoritária que entende que não, mas você, hoje, no momento que eu estou gravando essa aula, fevereiro de 2023, você pode marcar na sua prova com toda a convicção do mundo que o rol do artigo 1814, segundo doutrina majoritária, é um rol taxativo. Voltando aqui no inciso 1, eu fiz questão de trazer para vocês uma observação que é muito cobrada em prova. É o seguinte, olha o que diz aqui, caput. 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários, que houveram sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Veja que em momento nenhum o inciso 1 exigiu condenação criminal. Você viu aqui, falou alguma coisa no inciso 1, condenação criminal, ou pior, você viu falando condenação criminal transitada em julgado? Não, você não viu. De forma que não exige, o inciso 1 não exige para exclusão por indignidade uma condenação criminal, tampouco que essa condenação criminal tenha transitado em julgado. Não exige. Só falou que ele tem que ser autor, coautor ou partícipe. Não falou que é necessário condenação criminal. Por isso, muito importante, é clássica a pegadinha de falar que só pode haver exclusão por indignidade se tiver uma condenação criminal ou que essa condenação criminal esteja transitada em julgado. Se você tiver uma prova de primeira fase, você sabe que não é exigido. Se tiver aí, só ter sido autor, coautor ou partícipe, já é caso de exclusão. E se você tiver numa prova de segunda fase, faça questão de deixar explícito, escreve, de que não é necessário condenação criminal, tampouco que essa condenação tenha transitado em julgado. Isso aí é expresso no Código Civil e é entendimento firme da doutrina brasileira. Pergunta ótima para uma prova de segunda fase, para uma prova oral, que vai ser o diferencial da sua prova. E se esse ato aí for praticado por menor de idade, vai ser causa de exclusão da sucessão ou não? Maria Clara, por que a dúvida? Porque a gente sabe que menor de idade, ele não comete crime. Menor de idade, tecnicamente falando, comete ato infracional, não é crime. E aí, o que você acha?
Se o menor de idade, uma pessoa com 16 anos de idade, matou o pai, um filho de 16 anos de idade matou o pai, deu um tiro a queima-roupa e matou o pai. Nesse caso, ele não cometeu crime, ele cometeu um ato infracional, porque menor não comete crime no Brasil, comete ato infracional. Mesmo assim, mesmo ele cometendo um ato infracional e não crime, ele vai ser excluído da sucessão por indignidade ou não? O que você acha? Pensa aí um pouquinho. Vai ser excluído sim. Olha o que diz o seguinte julgado do STJ. É juridicamente possível o pedido de exclusão do herdeiro em virtude da prática de ato infracional análogo ao homicídio doloso e consumado contra os pais, à luz da regra do 814, inciso 1. Entendeu aqui o STJ, nesse julgado, que não seria justo, que não estaria de acordo com a moral, de acordo com os bons costumes, de acordo com a ética, deixar de excluir, deixar de penalizar esse menor por ele cometer um ato infracional e não um homicídio. A essência da norma aqui é proteger esses valores da eticidade, da boa-fé, da moral. Por isso que mesmo que a pessoa seja menor de idade e não cometa, tecnicamente falando, o crime, ela está sim abarcada pelo artigo 1814(1) do Código Civil. Ótima pergunta aí para vocês em uma prova de segunda fase. Aqui existe uma discussão na doutrina e eu trouxe para vocês, nesse inciso 2. Vamos fazer a leitura dele novamente. Que houverem acusado caluniosamente em juízo, ou seja, crime de calúnia, o autor da herança, ou crime contra a honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Aqui, veja que não falou denunciação caluniosa, não falou não. Não está falando que aplicaria se a pessoa cometer crime de denunciação caluniosa contra o autor da herança, vai ser caso de exclusão da sucessão ou não? O que você acha? Parcela da doutrina é controverso, já digo que é controverso, mas parcela da doutrina entende que sim, que deve sim ser aplicada para a exclusão da sucessão a denunciação caluniosa com base no inciso 2. Por que a doutrina entende que sim? Porque a denunciação caluniosa é um crime mais grave do que a calúnia, do que os crimes contra a honra, é muito mais grave. Olha só, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Por ser muito mais grave, deve sim ser aplicado, entende, parcela da doutrina. Olha só o que diz o artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobe de que sabe o inocente, pena reclusão de 2 a 8 anos e multa. A pena é aumentada a sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então, entende a doutrina, parcela da doutrina, que aplica sim. Por exemplo, se eu denuncio de forma caluniosa meu pai, dou causa à instauração de inquérito policial por um crime que ele não cometeu, eu sabendo que ele não cometeu, e dou causa à instauração de inquérito policial. Vai ser aplicada a exclusão da sucessão por indignidade? De acordo com parcela da doutrina, sim, mas é controvertido. Se você tiver numa prova de segunda fase oral, deve trazer essa controvérsia que vai enriquecer sua prova, vai brilhar os olhos do examinador e você com certeza vai ter um diferencial e uma nota destacada. Maria Clara, já entendi quais são os casos de exclusão da sucessão por indignidade, mas e agora? Como que ocorre essa exclusão na prática? Como que eu posso excluir um herdeiro por indignidade? Eu necessito eu posso fazer isso por testamento, eu posso fazer essa exclusão por um contrato. Como que acontece essa exclusão da sucessão por indignidade? Artigo 1815 do Código Civil nos responde, diz o seguinte: a exclusão do herdeiro ou legatário, em qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença, ou seja,
é necessário que exista uma sentença, uma ação judicial comprovando que houve esses casos listados no Código Civil para ocorrer a exclusão por indignidade. Não pode ser por contrato, por testamento, é preciso passar por uma ação judicial. O juiz vai proferir a sentença e com a sentença vai ser declarada a exclusão do herdeiro. Veja que a natureza dessa sentença é declaratória, porque o fato já aconteceu, a sentença só vai declarar. E quem são os interessados para propor essa demanda judicial, essa ação judicial? São os herdeiros, claro, aquele que iria receber a herança, aquele que pode ter o seu quinhão aumentado da herança, são considerados interessados para fins do artigo 1815 do Código Civil. Vamos fazer uma questão, essa questão é da Consulplan, notário registrador, para a gente ver como esse assunto é cobrado efetivamente na prova. É incorreto afirmar que são excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Toda vez que você estiver fazendo uma prova de primeira fase e tiver lá correto, incorreto, principalmente quando tiver incorreto, você grifa. Quantas vezes já vi pessoas errarem que marcou a correta quando era incorreta? A gente não pode errar essas besteirinhas, não. Já vamos grifar lá para não ter esse problema na hora da prova. Em qualquer dos casos de indignidade, não sendo necessária a declaração por sentença, errado. Acabamos de ver que só há de se falar em exclusão do herdeiro por indignidade se houver uma declaração por sentença. Então, letra A, incorreta, já de cara, nosso gabarito. B, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem ao autor da herança de dispor livremente seus bens por ato de última vontade, corretíssima, prevista no 1814 do Código Civil. C, que houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro, corretíssimo também, previsto no artigo 1814 do Código Civil, a gente viu, a gente estudou, não tem erro aqui. D, que houveram sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso, tá vendo que tá certinho, é doloso, a gente viu que tem pegadinha de banca examinadora que fala culposo, mas é doloso, ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, corretíssimo aí, nosso gabarito, letra A. Qual o prazo para o ajuizamento da demanda de exclusão por indignidade? E aí, qual o prazo? O que você acha? Tem prazo? Não tem? Qual é esse prazo? Tem prazo. Parágrafo 1º diz o seguinte: o direito de demandar a exclusão do herdeiro ou legatário extingue-se em 4 anos, contados da abertura da sucessão. Maria Clara, qual é a importância desse prazo? O que eu preciso saber aqui? Primeira coisa que você precisa saber é que existe um prazo. Segunda coisa, você tem que saber qual prazo é esse. 4 anos. Grifa aí 4 anos. As bancas examinadoras trocam, coloca 2 anos, 3 anos, 5 anos. É 4. 4 anos. Terceira coisa muito importante, você precisa saber a natureza desse prazo. Veja que o parágrafo 1º não falou nada não, se é prazo prescricional, se é prazo decadencial. Qual é a natureza desse prazo? Natureza de prazo decadencial. Esse prazo para exclusão do herdeiro é prazo de decadência, não é prazo de prescrição. Não erra isso. Maria Clara, como que eu sei se é decadência ou prescrição? Existem várias formas, mas a forma que eu entendo mais fácil é você saber o seguinte: se o prazo está lá no artigo 205 ou 206 do Código Civil, você pode ter certeza absoluta, como 1 mais 1 é 2, que esse prazo é prescricional. Então, todos os prazos do artigo 205 e 206 do Código Civil são prazos de prescrição. Todos os outros, todos, gente, são todos mesmo, é certo, eu tô falando isso, é verdade. Todos os outros são prazos de natureza decadencial. Todos os outros são prazos de decadência. Então, se você sabe que está lá em contratos, está em sucessão, está lá em família, está lá em direitos reais, todos aqueles prazos são de decadência. Qualquer prazo que tiver lá não vai ser de prescrição, porque o Código Civil, graças a Deus, nesse ponto foi super organizado. Só temos 2 artigos que tratam de prazo prescricional, todos os outros são de natureza decadencial. Por fim, para você não cair na pegadinha de prova, você tem que saber
do termo a quo, de quando começa a contar esse prazo decadencial? Da abertura da sucessão, ou seja, da morte do testador. No momento que a pessoa morre, o autor da herança morre, começa a contar os 4 anos para que os interessados pleiteiem a exclusão do herdeiro ou legatário por indignidade. Vamos analisar o parágrafo 2º do artigo 1814, que diz o seguinte: na hipótese do inciso 1, ou seja, no caso de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso, tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário o Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário. Aí você pode estar pensando, mas o Ministério Público, ele atua em causas de interesse patrimonial? Porque a exclusão da sucessão, é claro, é nítido que é interesse patrimonial dos herdeiros e legatários. O Ministério Público atua em causas de interesse patrimonial? Não. O Ministério Público não atua em causas de interesse patrimonial. Mas aqui é muito além do patrimônio. É lógico que tem a natureza patrimonial, interesse patrimonial, só que vai além, porque é ética, meus amigos, é moral, é boa-fé, é os princípios básicos da Constituição Federal. Como que eu vou deixar, eu, Estado brasileiro, vou deixar um sucessor, um herdeiro, um legatário receber a herança do pai que ele matou de forma dolosa, que ele deu um tiro de forma dolosa? Isso vai contra os preceitos constitucionais. Por isso, o Ministério Público tem sim legitimidade. E isso foi incluído em 2017. Vamos caminhando. Vamos agora estudar o artigo 1816 do Código Civil. O 16 trata dos efeitos da exclusão. Então, a gente já excluiu, a gente já viu as causas, a gente já viu o que é por sentença. Agora, vamos ver os efeitos dessa exclusão. São pessoais, grifa pessoais, os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão. Parágrafo único. O excluído da sucessão não terá direito a usufruto ou administração dos bens que a seus sucessores couberem na herança, nem a sucessão eventual desses bens. Olha aqui, o que está falando o artigo 1816? O excluído, ele não é beneficiado em nada. Sabe o que é nada? Nada. Leva esse princípio para você, que você vai entender todo o resto. Aquele que foi excluído da sucessão, ele não tem direito de nada, meus amigos. Absolutamente nada. Ele não tem direito de fruto, ele não tem direito de administrar. Vamos supor que um herdeiro dele, ele foi excluído da sucessão e o herdeiro dele herdou no lugar dele. Ele não vai poder administrar esses frutos se o herdeiro for menor. Ele não vai poder suceder se esse filho falecer. Ele não tem direito a nada. O artigo 1816 simplesmente exclui dele tudo. É como se ele tivesse morrido. Pum, levou um tiro ali e morreu. Não tem direito a nada. Aí aqui uma coisa muito importante desse dispositivo é saber que essa exclusão por indignidade, o efeito dela é pessoal. O que isso quer dizer quando eu falo que o efeito da exclusão é pessoal? É no seguinte, vamos supor, Deus me livre, que eu matei meu pai. Pô, dei um tiro no meu pai e matei ele. E aí fui excluída da sucessão e tudo. O meu filho, eu tenho um filho, o meu filho, ele vai ter direito de herdar a herança do vô no meu lugar ou não? O meu filho também vai ser prejudicado? O meu filho vai ter sim direito de herdar a herança do vô no meu lugar, como se eu tivesse morta, como se eu tivesse morrido. Por quê? Porque os efeitos da exclusão por indignidade são pessoais. Meu filho não tem nada a ver, gente. O que meu filho tem a ver? Eu matei o meu pai. O meu filho não tem nada a ver, coitado, uma pessoa boa, uma pessoa estudiosa, uma pessoa de valores, de princípios. Meu filho não poderia ser prejudicado nisso. Por isso o Código Civil entende que a exclusão da sucessão por indignidade gera efeitos pessoais, personalíssimos, de forma que meus filhos, meus herdeiros, os sucessores do excluído não sofrem nenhuma penalidade. Pelo contrário, eles herdam no lugar do excluído da herança por meio do direito de representação.
Maria Clara, eu não lembro o que é direito de representação. Me explica um pouquinho para a gente entender esse dispositivo. Direito de representação ocorre, na maioria dos casos, em pré-morte, quando a pessoa morreu antes do autor da herança. Então, vamos supor um exemplo para facilitar. Eu morri. Vamos supor que eu morri. Eu sou a autora da herança. Eu morri. Antes de eu ter morrido, o meu filho já tinha morrido. Ele era pré-morto. Então, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido antes de mim. Eu sou a autora da herança. Eu morri hoje. Meus filhos... Eu tinha um filho que já tinha morrido antes. E aí, esse filho do meu filho, meu neto, ele vai herdar o que o meu filho herdaria se vivo fosse, no nome do meu filho, por direito de representação. Então, veja bem, eu faleci, abri o meu inventário, abri a minha sucessão. Antes do meu falecimento, meu filho já tinha falecido. Mas meu filho deixou um filho que é neto meu. Esse meu neto vai herdar toda a herança que fosse do meu filho, se vivo ele tivesse. Mas como ele morreu, pelo direito de representação, meu neto vai herdar a minha herança, o meu patrimônio, em nome do meu filho que faleceu antes de mim. Isso é direito de representação, geralmente, não só, mas geralmente, quando existe um pré-morto. Aqui é um caso excepcional em que o direito de representação não decorre de pré-morte. Ele não decorre de pré-morte. Ele decorre de exclusão por indignidade. Porque o Código Civil trata o indigno, a pessoa que foi excluída da sucessão, como um morto, como se ele nunca tivesse existido ali, como se ele tivesse morto na data da abertura da sucessão. Por isso que os efeitos são pessoais. Então, como se ele vamos supor que ele está morto, o Código Civil faz essa equiparação. Vamos supor que o excluído da sucessão, vamos tratar ele, um indigno, como morto. Então, os descendentes, os herdeiros do indigno vão herdar pelo direito de representação como se morto o indigno tivesse. Então, esse direito de representação aqui é diferente, porque, na verdade, no campo fático, não há pré-morte, mas o Código Civil trata o indigno como morto, como se morto ele tivesse. Por isso, os herdeiros dele, os sucessores do indigno, vão herdar pelo direito de representação o que o indigno herdaria. Nesse exemplo aí, essa mulher, essa moça famosa, essa jovem famosa que matou os pais, foi excluída da sucessão. Se ela tivesse filhos, os filhos dela herdariam pelo direito de representação o que ela herdaria se não tivesse sido excluída da sucessão. Mas como foi, não vai herdar. Então, é um direito de representação que não decorre de pré-morte, nesse caso específico. É um direito de representação que decorre da exclusão da sucessão por indignidade. Trouxe aqui um exemplo para facilitar mais ainda a compreensão e você sair aqui sabendo tudo. Olha só, Carlos é autor da herança, ou seja, ele é o falecido, a pessoa que faleceu e que está deixando os bens para seus herdeiros e sucessores. Carlos, ele tem 2 filhos, Júnior e Luiz. Júnior foi excluído da herança do pai Carlos por indignidade. Por quê? Foi Júnior que matou o pai, deu um tiro no pai. Júnior deu um tiro em Carlos, ou deu um tiro a queima-roupa, matou o pai. Por isso ele foi excluído da herança. E aí, como vai ser feita essa herança? Ele não tinha Carlos, o falecido, não tinha cônjuge, não tinha companheira, nada disso. Esses aqui eram os únicos descendentes dele. Aí, como Júnior foi excluído da sucessão, ele é considerado morto, como se morto fosse Júnior. Foi excluído da sucessão, indigno, não recebe nada. Justo, não deve receber nada mesmo. Praticou um ato gravíssimo, meus amigos. E aí, como que vai ser feita essa herança? Como vai ser feita a divisão? Luiz, filho de Carlos, que nada fez, pessoa boa, certinho, vai receber 50% da herança. 50% da herança é de Luiz. Isso na sucessão legítima. 50% da herança de Luiz. Kátia, a filha de Júnior, do indigno, do excluído, vai suceder seu pai como se Carlos estivesse morto. Aqui, Kátia vai suceder pelo direito de representação. Ela vai representar seu pai indigno que foi excluído. Aqui, ela vai receber o que Júnior receberia se não tivesse excluído. Ou seja, os outros 50%.
Então, Kátia recebe os 50%. Júnior foi excluído da sucessão por indignidade, nada recebe. Kátia, filha de Júnior, não tem nada a ver com isso, nada. No nosso exemplo, ela não participou do homicídio, nada a ver. Os efeitos da exclusão são pessoais, de forma que Kátia recebe tudo o que poderia receber, tudo que o seu pai receberia se não tivesse sido excluído da sucessão. Vamos frisar aqui para deixar bem claro para vocês o que diz o parágrafo único. Porque o caput a gente já entendeu, olha só. São pessoais, a gente viu que é pessoal, os efeitos da exclusão. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem, como se ele morto fosse, antes da abertura da sucessão. No nosso exemplo, Kátia vai receber tudo que Júnior receberia se não tivesse excluído a sucessão, os 50%. Agora, olha o parágrafo único. O excluído da sucessão, ou seja, nosso exemplo, Júnior, não terá direito ao usufruto ou à administração dos bens que aos seus sucessores couberem na herança. Vamos supor que Kátia, a filha de Júnior, o indigno que foi excluído, tivesse 16 anos de idade. A gente sabe que existe previsão no Código Civil de que os pais eles têm usufruto legal dos filhos, do bem dos filhos, enquanto menores de idade, eles administram os bens dos filhos. A pessoa menor de idade pode ter patrimônio, claro. Vamos supor que o menor de idade recebeu por herança ou algum direito que tinha. Então, uma pessoa menor de idade de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos pode ter patrimônio, existe. Pessoas menores de idade com muito patrimônio. Certo, aí vamos supor. Como que um menor de idade vai administrar esse patrimônio? Ele ainda, a lei entende que ele não tem capacidade ainda para administrar o seu patrimônio. Aí cabe aos seus representantes legais administrar, cabe o fruto, o usufruto desses bens e a administração. Por leis, para essa previsão de lei, isso acontece. O indigno, nem isso ele vai poder ser feito. Nem isso o indigno vai fazer. Lembra que eu falei para vocês, olha, quando a gente está tratando de indignidade, exclusão da herança, a exclusão da sucessão, lembra que a pessoa não tem direito a absolutamente nada. É por causa desse parágrafo único aqui. O Júnior, no nosso exemplo, se Kátia tivesse 14 anos de idade, por exemplo, menor de idade, ele não tinha usufruto dos bens, porque ele foi excluído, ele não tinha usufruto, tampouco a administração desses bens. Ele não tem direito ao usufruto, vai ter que ser outra pessoa. O indigno não, o indigno não trisca na herança, a herança fica longe dele, ele não tem direito a nada dessa herança. E o final, nem a sucessão eventual desses bens. Maria Clara, o que é isso? Por exemplo, nesse nosso mesmo exemplo, Júnior é o indigno. Júnior matou o pai, o autor da herança, foi excluído da sucessão. Júnior tem uma filha, Kátia. Só que ocorre um acidente. Kátia morre num acidente de carro, tadinha. Morreu. E não tem nenhum herdeiro, não tem ninguém, só deixou seu pai. O único herdeiro dela é o pai. O Júnior, que foi declarado indigno. E aí, Júnior vai ter direito à sucessão desse bem que Kátia recebeu pelo direito de representação de seu pai em relação à herança de seu avô? Ela vai ter direito o Júnior vai ter direito à sucessão desses bens? Não vai ter direito à sucessão desses bens. Mais uma vez, o excluído da sucessão por indignidade não recebe nada, não tem direito a nada, não tem direito a fruto, administração. Se o herdeiro que recebeu pelo direito de representação falecer também, o indigno não herda esses bens, não sucede esses bens. Indignidade acabou, a pessoa nunca vai tocar naquele patrimônio. Agora vamos supor que Júnior, ele se habilitou lá no inventário, por meio do advogado e estava ali praticando atos como inventariante, tudo certinho. Ninguém sabia que tinha acontecido. Ele ainda não tinha sido excluído da sucessão por indignidade. A gente viu que para excluir da sucessão por indignidade é necessário uma sentença do juiz. Então, nesse caso, a sentença demorou. Paralela a isso, o inventário continua andando, caminhando, ele praticando atos de herdeiro, e ninguém sabia que ele ia ser excluído da sucessão. Como que acontece nesse caso? Esses atos que ele praticou antes da exclusão da sucessão por indignidade,
que vai acontecer com esses atos? Vão ser nulo? Vai ser anulado? Vai ter que voltar tudo de novo, o inventário? O que você acha que acontece nessa hipótese? É muito comum de acontecer, porque o inventário já é aberto, paralelo a isso, ocorre a ação de exclusão por indignidade. Será o que acontece nesse caso? Teoria do herdeiro aparente. Nós estamos falando aqui da teoria do herdeiro aparente. Artigo 1817 do Código Civil trata desse tema, dá a resposta para nós. Olha o que diz o 817. São válidas, ou seja, é válido, está de acordo com a lei, é válido. Não vai ter que anular nada, nem inválido, nada. É válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé, ou seja, pessoas que não sabiam. Como que a pessoa ia saber que ele ia ser excluído por indignidade, que estava correndo uma ação lá por exclusão de indignidade e a pessoa ia ser excluída da sucessão? Se a pessoa estava de boa fé, vai ser válida essa alienação. Por exemplo, o excluído da sucessão lá no bojo do inventário fez uma cessão de direitos hereditários antes de ser declarado indigno por sentença. Essa cessão de direitos hereditários foi onerosa, ou seja, ele vendeu esse direito, a cessão do direito, para um terceiro de boa-fé que não estava sabendo que ele ia ser excluído por cessão, não sabia de nada. Esse terceiro de boa-fé que não estava sabendo de nada, ele vai ser punido? Vai ser anulado? Não. Vai ser válida essa disposição de acordo com a teoria do herdeiro aparente, artigo 1817. Geralmente, a maioria das vezes, quando tem um terceiro de boa-fé, o Código Civil, ele favorece esse terceiro de boa-fé, ele tutela o terceiro de boa-fé, para dar segurança jurídica, para dar estabilidade nas relações. Imagina, você comprou um direito hereditário de alguém, pagou caro lá 10, 15, 20 milhões, e do nada essa pessoa é excluída da sucessão por indignidade, não tinha nem como você saber, você não sabia disso. Você, terceiro de boa-fé, vai ser prejudicado? Não. De acordo com a teoria do herdeiro aparente, que está no artigo 1817, são válidas. Dando continuidade. E os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão também são válidos. Mas aos herdeiros subsiste, quando prejudicados, o direito de demandar-lhe perdas e danos. Então, os herdeiros que forem prejudicados por esse indigno, por esse que foi excluído da sucessão, vai poder ainda ajuizar uma ação de perdas e danos contra esse herdeiro que foi excluído da sucessão, contra esse herdeiro indigno. O que diz parágrafo único? O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido. Então, se esse excluído da sucessão, no momento que estava ali acontecendo o inventário, antes de ser declarada sua exclusão por sentença, tiver percebido frutos e rendimentos dos bens do autor da herança, ele vai ter que restituir. Então, vamos supor, nosso exemplo aqui, Júnior, antes de ser excluído da sucessão, estava de posse da fazenda do falecido. E aí ele colheu os frutos, tinha plantação de cana-de-açúcar, ele colheu cana-de-açúcar, café, os rendimentos, os frutos civis que tinha, a fazenda estava arrendada, ele percebeu esse dinheiro. Esse dinheiro que ele percebeu antes, veja, antes da exclusão, da sua exclusão por indignidade, esses valores que ele percebeu, ele vai poder ficar com ele ou vai ter que restituir? Parágrafo único, ele vai ter que restituir todos esses frutos e rendimentos, mas ele tem o direito a ser indenizado das despesas com a conservação deles. Veja, se ele teve despesa, por exemplo, com o telhado da casa, da sede da fazenda, porque ia cair a casa, ele conservou esse bem, ele vai ter o direito de ressarcir das despesas que ele teve para a conservação desse bem. Mas, em relação a todos os frutos e rendimentos que ele percebeu, que ele pegou para ele, antes da exclusão da sucessão, lógico, gente, esses frutos e rendimentos é em relação ao bem do autor da herança, né? Não os dele, o dele é para lá. Em relação aos bens do autor da herança, todos os frutos e rendimentos que ele tiver percebido antes da sentença de exclusão, antes de ser excluído, ele deve restituir, mas ele tem direito
as despesas que ele teve para conservar esses bens. Então, muito importante aqui é um artigo de aplicação prática, teoria do herdeiro aparente. Se você puder ir anotar no seu vadimeco, o artigo bem em cima aí do artigo 1814, anota teoria do herdeiro aparente, porque se você tiver numa prova de segunda fase e estiver analisando esse dispositivo, é muito importante que você saiba que isso trata da teoria do herdeiro aparente. Ora, para esse terceiro de boa-fé que fez negócio jurídico, com excluída a cessão, com indigno, ali era um herdeiro aparente. Ele parecia ser um herdeiro, ele estava na condição de herdeiro. Um exemplo, ele estava habilitado ao inventário, ele estava praticando atos próprios de herdeiro. Então, é aparente, ele estava como herdeiro, tudo indicava que ele era um herdeiro e do nada, vamos dizer assim, que a gente sabe que tem que ter uma sentença, ele é excluído da sucessão por indignidade. Então, esse terceiro de boa-fé que agiu de acordo com o direito, que fez as cautelas básicas que deve ser feita para realizar um negócio jurídico e ainda assim não conseguiu averiguar, porque não era possível, ele vai ter o seu negócio jurídico válido, sem nenhum problema. E, claro, os herdeiros, os outros co-herdeiros, né, os outros herdeiros, eles podem ingressar com uma ação de perdas e danos em face desse indigno que com certeza teve um desfalque dessa herança do decúgio, do autor da herança, porque ele cedeu esses direitos. Aí, os outros herdeiros podem ajuizar uma ação para pleitear aí essas perdas e danos. Perdão do indigno. Existe isso, Maria Clara? Perdão, vamos supor, eu caluniei o meu pai em juízo. E aí me perdoou. Falou, não, Maria Clara, na época estava muito nervosa, não estava muito bem, teve alguns motivos, foi uma conduta muito feia, muito difícil, mas eu quero perdoar. Eu sou uma pessoa que eu entendo que o perdão ele deve ocorrer, eu não quero guardar mágoa, eu não quero guardar rancor. Quem guarda rancor, quem guarda mágoa, a vida fica difícil, fica pesada. Não quero levar isso para minha vida. Eu quero perdoar aquela pessoa que praticou atos de indignidade comigo. Acho que é justo, acho que deve ser feito isso. E aí, é possível ter o perdão do indigno? É possível sim. Artigo 1818 do Código Civil diz o seguinte: aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, ou seja, vai poder receber a herança, se o ofendido o tiver expressamente reabilitado em testamento ou em outro ato autêntico. Esse artigo 1818 trata do perdão expresso, mas existe outra forma de perdão, a gente vai ver também. Quando ocorrer esse perdão expresso, vamos supor que o autor da herança, ele caluniou ou tentou matar, não matou, né, porque senão não tem como fazer o perdão, ou tentou matar o autor da herança. E aí ele perdoou. Nesse caso, se ele fez o perdão expresso lá no testamento, eu escrevo lá no testamento: eu perdoo meu filho Carlos por ter feito isso comigo. Não vai a ele a exclusão da indignidade. Ele está perdoado. Esse perdão expresso em testamento, ou veja que não é só testamento, em testamento ou em outro ato autêntico, ele é um perdão expresso. O que isso quer dizer que ele é um perdão expresso? Quais os efeitos disso? Ele é expresso porque ele foi escrito. A pessoa, o autor dela, escreveu que está perdoando expressamente ali, escrito, não deixou explícito, está escrito, expresso. Isso gera efeito de que o herdeiro, esse que poderia ser declarado indigno, ele vai receber como se nada tivesse feito. É um perdão livre, puro. Então, ele caluniou o pai em juízo, o pai perdoou, vai receber a herança igualzinho os outros herdeiros, como se nada tivesse feito. Então, pega uma borrachinha ali, limpa a vida do cara, tá tranquilo, vai receber a herança. Esse é o perdão expresso, mas tem outro, a gente vai ver. Vamos estudar agora o perdão tácito, que está no parágrafo único. A gente viu o expresso, agora o tácito. Olha o que diz. Não havendo reabilitação expressa, ou seja, não fez por testamento, nem outro ato autêntico, o indigno contemplado em testamento do ofendido, quando o testador, ao testar, já conhecia a causa da indignidade,
pode suceder no limite da disposição testamentária. Isso aqui é o perdão tácito. Por exemplo, o indigno caluniou em juízo seu pai. Mesmo depois desse fato, o pai sabia que foi caluniado, mesmo depois disso, o pai, o autor da herança, deixou em testamento: deixo para João, que é o filho indigno, o que praticou aqueles atos que são causas de excluir da sucessão. Deixo para João um apartamento lá em Águas Claras, apartamento tal, endereço tal, matrícula tal. O que vai acontecer? Isso quer dizer um perdão tácito. E qual é a diferença dos efeitos do perdão tácito para o expresso? No perdão expresso, o herdeiro, ele recebe tudo como se nada tivesse feito. Ele herda tudo igualzinho os outros, tem o direito, como se ele nunca tivesse feito aquilo. É pegar uma borracha e apagar. O tácito não. O perdão tácito, o herdeiro só herda aquilo que o testador deixou para ele no testamento. No nosso exemplo, o herdeiro que praticou aqueles atos que são causas de exclusão da sucessão por indignidade, ele somente vai herdar o que o pai deixou para ele em testamento. No nosso exemplo, o apartamento lá em Águas Claras, só aquele apartamento que ele vai herdar. Ele não vai herdar nada mais, só vai herdar a disposição testamentária. Se o pai tivesse 100 milhões de reais para partilhar com os outros herdeiros, ele não vai receber nada. Só vai receber o que estava escrito expressamente no testamento. Por isso é o perdão tácito, porque ele não escreveu lá: eu estou perdoando meu filho tal, o filho indigno que fez aquilo. Não, não escreveu. Se tivesse escrito, seria perdão expresso e, portanto, ele estaria perdoado, passava a borrachinha, herdava tudo. Não, no tácito, ele só vai receber o que o pai deixou lá no testamento. Deixa para o meu filho a fazenda tal. Pronto, só isso que ele vai receber. Trouxe para vocês uma doutrina de José Simão que fala exatamente disso. Olha o que diz. A título de exemplo, se determinada pessoa tenta matar seu pai e depois for beneficiada como legatária de um imóvel no testamento, o perdão tácito só produz efeitos para que possa receber o legado, mas não a reabilita como herdeira de toda herança. A gente não viu legado ainda, a gente vai estudar. Mas legado é quando você recebe um bem certo e determinado, como nesse nosso exemplo. Dou um apartamento em Águas Claras para meu filho. É um benefício certo e determinado. Não é uma fração da herança. O herdeiro recebe uma fração da herança, uma parte da herança. O legado não, ele recebe a fazenda tal, o carro tal, o helicóptero tal. É um bem certo e determinado. Então, no perdão tácito, ele recebe um legado, ele recebe uma coisa certa e determinada. O expresso não, passa uma borrachinha e ele herda como se nunca tivesse feito nada daquilo. Agora, para finalizar com chave de ouro, eu separei duas questões que eu julgo importante e que abarcam tudo isso que a gente estudou, para você ver como esse assunto é cobrado nas suas provas e como existem essas pegadinhas de banca que a gente tanto tratou aqui. Vamos lá! Sobre a exclusão da sucessão, assinale a alternativa correta, uma questãozinha aí da VUNESP, delegado de polícia. A. Aquele que, por meios fraudulentos, inibiu o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade, será excluído da sucessão, bastando, para tanto, decisão administrativa do juiz. E aí, o que você acha? Erradíssima a letra A. A gente viu que a exclusão da sucessão por indignidade deve ser feita por meio de sentença do juiz, não é decisão administrativa. É necessário uma sentença, por isso está incorreta a letra A. Letra B. O excluído da sucessão é obrigado a restituir os frutos e rendimentos que dos bens da herança houver percebido, sem direito à indenização pelas despesas com a conservação deles. E aí, o que você acha? Nós vimos já isso aqui. O erro está aqui, ó, sem direito à indenização pelas despesas com a conservação deles. Na verdade, o indigno tem sim direito à indenização pelas despesas que houverem feito pela conservação desses bens. A primeira parte está certa. Realmente, o excluído da sucessão tem que restituir os frutos e rendimentos, mas ele tem sim direito à indenização pelas despesas. Está errado aqui, letra B. Letra C. Aquele que caluniou em juízo o autor da herança não será admitido a suceder
ainda que o ofendido o tiver reabilitado de testamento de forma expressa. E aí, o que você acha? Erradíssimo. Aqui trata do perdão do perdão do indigno de forma expressa. Ele vai poder suceder sim no perdão de forma expressa. A gente viu que é igual passar uma borrachinha lá, a pessoa herda como se nunca tivesse feito aquele ato grave. Errado, letra C também. Letra D. O direito de demandar a exclusão do herdeiro extingue-se em 4 anos a contar da data da abertura do testamento. Eita, pegadinha de prova aqui, ó. O candidato desavisado, que não é aluno do TEC, ele erra aqui nesse exato momento. Você que estudou essa aula aqui, tá craque, tá careca de saber que o prazo decadencial para exclusão da sucessão tem como termo a cor, ou seja, tem como termo inicial a data da abertura da sucessão, não do testamento, ou seja, na data da morte do autor da herança, não é do testamento. Pegadinha que clássica, você não vai cair. Letra E. Os descendentes do herdeiro excluído sucedem como se ele morto fosse antes da abertura da sucessão, uma vez que são pessoais os efeitos da exclusão. Corretíssimo. Letra E, nosso gabarito, está tratando aqui do direito de representação, que a gente viu lá do nosso exemplo, Kátia. Kátia, pelo direito de representação, ela sucedeu na herança do seu avô, porque o pai dela, Júnior, foi declarado indigno. Então, ela herda tudo o que o seu pai Júnior herdaria se indigno não fosse. Pelo direito de representação, é sim pessoal os efeitos da exclusão da sucessão por indignidade. Vamos lá, nossa última questão da FGV, juiz federal. O que diz o enunciado? Emengarda faleceu, deixando muitos bens e péssimo relacionamento com seus 5 filhos. Vamos ver o que esses filhos fizeram. Fábio a injuriou em um jantar de família há muitos anos e nunca mais se falaram desde então. Então, um dos filhos, que é Fábio, praticou injúria. O segundo, Guilherme a coagiu a modificar seu testamento, ameaçando divulgar informações íntimas suas, se não lhe deixasse a parte disponível da herança. Eita, Guilherme! Olha Henrique, o que Henrique fez? Henrique caluniou o homem com quem ela vivia há muitos anos em união estável. Então, Henrique praticou calúnia contra o companheiro da autora da herança. E Igor tentou matá-la. Olha só, o filho tentou matá-la por envenenamento. Então, tentativa de homicídio doloso, estando preso desde então pelo seu crime. Então, tá preso. Por fim, Júlio foi quem efetivamente a matou. Olha aí, Júlio que matou. Buscando contê-la em uma discussão que chegou às vias de fato, tendo sido condenado por homicídio culposo. Culposo, grifa aí. O herdeiro que pode pretender excluir por indignidade todos os demais e ficar com a herança toda da emengarda para si é. Ou seja, o que a questão está querendo? A questão está querendo que você aponte o herdeiro que não pode ser excluído por indignidade. O herdeiro que, pelo contrário, ele pode requerer a exclusão de todos os irmãos por indignidade e aí ficar com a herança toda para si. Quem você acha que é? Eu tenho certeza que você está pronto para responder essa questão. Fábio injuriou. Errado. Fábio não vai poder requerer isso. Por quê? Fábio, injúria, crime contra a honra, previsto expressamente no artigo 1814, de casos de exclusão da sucessão por indignidade. Então, Fábio não é. Fábio vai ser, sim, excluído da sucessão. Guilherme coagiu a modificar seu testamento, ameaçando divulgar informações íntimas sua, também previsto no artigo 1814, por meios fraudulentos ou violentos, inibiu o autor da herança de praticar os atos de última vontade do seu patrimônio para dispor livremente dele. Guilherme também excluído da sucessão. Henrique caluniou companheiro da autora da herança. Caluniar companheiro configura? Configura. Tá expresso, previsto no artigo 1814. Não só cônjuge, companheiro também. Igor tentou matar.
Tentativa de homicídio doloso, inciso 1, 814. Igor não pode. Vai ser excluído sim da sessão. Agora, Júnior matou a mãe. Ô, Glória. Mas veja que Júnior matou foi em decorrência de um homicídio culposo, sem intenção de matar. Culposo, um homicídio culposo por negligência, imprudência e perícia. O homicídio foi culposo. Nesse caso, como o homicídio foi culposo, não é caso de exclusão da sucessão por indignidade. A gente viu que no artigo 1814, inciso 1, só se a pessoa for autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa de homicídio doloso. Aqui, homicídio culposo não abarca, não é caso de exclusão da sucessão por indignidade, homicídio culposo. Por isso, a nossa resposta vai ser que Júlio vai ter legitimidade para excluir todos os irmãos e ficar com toda a herança. Lembra que eu falei para vocês, pegadinha clássica, grifa aqui no inciso 1, que é doloso, não pode ser culposo? As bancas examinadoras fazem isso toda hora. Você que já viu todas as pegadinhas, as possíveis, as impossíveis de cair na prova, você já tá craque. Eu tenho certeza, meus amigos, certeza que você vai dar um show nessa prova sua aí sobre exclusão da sucessão por indignidade. Você tá pronto para brilhar, você tá pronta para passar no seu concurso público. Faça a revisão dessa matéria, faça a revisão dos seus grifos que você fez no Vadmecum. Se você achar necessário, veja essa aula mais uma vez. Faça muitas questões desse assunto. E não saia daí, que nós ainda temos mais uma aula sobre exclusão da sucessão. E agora é caso de deserdação. Não saia daí, muita coisa boa te espera. Muito obrigada e até a próxima.